Começa hoje um webinário promovido pelo Todos pela Educação, que busca discutir os desafios da volta às aulas pós-pandemia. A repórter Nayara Costa conversou com o diretor-presidente da Escola do Parlamento, que será um dos participantes do debate. Bom, a sociedade como um todo passa por mudanças aí que precisam ser feitas em caráter de urgência e com o nosso sistema educacional não seria diferente. É por isso que o Todos pela Educação está promovendo, a partir de quinta-feira, uma série de debates que vai contar também com o professor Alexandro, que é diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara. O professor vai conversar um pouco com a gente sobre esse cenário. Professor, obrigada por conversar com o Jornal da Câmara. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Professor, falando aí de um país que tem tantas realidades diferentes, quais são as dificuldades da educação à distância no Brasil? A gente precisa lembrar que esse cenário da pandemia Covid-19 fez a gente pensar em educação à distância a partir de condições muito diferentes em cada lugar do país, em cada rede de ensino, e também a partir de cada etapa da educação básica, né? Educação à distância, educação remota, não é uma solução simples, ela exige uma série de cuidados para que a gente atinja os objetivos educacionais. E o Brasil tem desafios muito grandes para estratégias desse tipo. Talvez o primeiro campo dos desafios seja de infraestrutura. Somente um terço das famílias brasileiras tem acesso à internet nas suas residências. Isso significa que qualquer estratégia de educação remota ou de educação à distância que a gente possa escolher precisa considerar isso, senão nós vamos excluir do processo educacional um terço das crianças, adolescentes e jovens brasileiros, o que seria desastroso. Uma outra questão é que, mesmo nos lares em que a gente possa contar com acesso à internet, a qualidade desse acesso à internet e a possibilidade de uso do pacote de dados ou do plano da internet nas famílias é muito desigual. As famílias mais vulneráveis, quando conseguem ter acesso à internet, é sempre um acesso restrito, um pacote de dados pequeno. E, por fim, a gente precisa pensar que os lares, as casas das crianças brasileiras, também são muito desiguais. Quase um quarto da população brasileira vive em habitações precárias. O que a gente está querendo dizer com habitações precárias? São habitações que oferecem uma condição muito difícil de vida para quem mora ali. Então, por exemplo, famílias inteiras que vivem em um cômodo de madeira, numa região que sofre abalo com enchentes. Então, as casas das crianças brasileiras, elas não são todas com condições de acolher as atividades de estudo remoto que a gente está propondo para as crianças. Por último, mas não menos importante, a gente precisa lembrar que os nossos professores e professoras não estão preparados para, de uma hora para outra, se transformarem em professores de educação à distância. A gente tem um dado, a última pesquisa do CGI mostra que somente 25% dos professores brasileiros passaram por alguma experiência de formação sistemática no uso das tecnologias da informação e comunicação. Isso significa que 3 de cada 4 professores não receberam formação específica para utilizar essas tecnologias no ensino. Professor, são esses problemas que serão debatidos durante esse encontro do Todos pela Educação? São esses problemas que eu diria que estão mais próximos dessa solução da educação à distância e alguns outros problemas adicionais, né? Por exemplo, a gente vai discutir um pouco como é que as condições de alimentação e segurança dos lares das crianças agora estão impactando o seu processo de desenvolvimento. Porque a gente precisa lembrar, Nayara, que, infelizmente, para muitas crianças brasileiras, a escola é o lugar mais seguro, não é a sua casa. Na escola, ela consegue ter acesso a uma alimentação em boa quantidade, em boa qualidade. Na escola, ela consegue se proteger de situações de violência doméstica, de abuso infantil. Já temos dados que, nesse cenário de isolamento social, tanto a violência doméstica contra mulheres e crianças, quanto o abuso de diferentes mecanismos, abuso psicológico, abuso físico, contra crianças, tem crescido muito.
Então, a gente também vai discutir nesse seminário que impactos esse isolamento social tem gerado no desenvolvimento, na vida e na saúde das crianças. Para a gente encerrar, professor, fica difícil prever, né? Mas quando tudo isso acabar, quais são os alunos que a nossa rede pública receberá depois que tudo isso terminar, depois que essa pandemia acabar? São alunos que realmente seguiram aí as atividades escolares ou na prática não deve ser assim? Olha, Nayara, acho que a gente tem que partir do pressuposto que uma boa parte das nossas famílias e das nossas crianças não vai conseguir fazer com que o processo de educação se dê como a gente desejaria, né? Como a gente falou aqui nesse nosso bate-papo, as condições são muito desiguais, as crianças e suas famílias estão experimentando muito sofrimento nesse momento. Tem muita criança que perdeu parente para a Covid-19, tem muitos pais e mães que perderam seus empregos, tiveram seus salários cortados. Então, as crianças não estão experimentando em seus lares um ambiente que seja propício a fazer alta entrega de aprendizagem. Então, a gente precisa partir do pressuposto de que esse processo de aprendizagem será fortemente impactado pelo isolamento social. Então, a gente precisa, no retorno às aulas, ter isso em mente. E, em primeiro lugar, acolher e cuidar dessas crianças. Então, eu quero aqui fazer um apelo para que a gente cuide dessas questões, inclusive pensando nos profissionais de educação, que também estão vivendo um momento difícil, também estão experimentando sofrimento psíquico, ansiedade, também estão tendo que enfrentar questões delicadas nas suas famílias, e que a gente vai, ao retornar para as aulas, lidar com essa dimensão também da vida e do sofrimento dos professores. Então, eu diria para a gente pensar muito bem no tipo de acolhimento que vamos fazer e entender, respondendo a sua pergunta, que não dá para a gente exigir que as crianças tenham cumprido com as expectativas de aprendizagem, como se todo esse cenário não impactasse as suas vidas. Professor, muito obrigada por essa aula e boa sorte no evento. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, é sempre um prazer e parabéns pelo trabalho da TV Câmara.